rumor que começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro ganhou força de uma forma quase cinematográfica, como aquelas histórias que parecem exageradas demais para serem verdadeiras, mas que insistem em reaparecer em diferentes rodas de conversa. A especulação da vez envolve ninguém menos que Ronaldo, figura icônica do futebol mundial, e uma possível negociação bilionária para a compra da SAF do Remo. O que chama atenção não é apenas o peso do nome envolvido, mas a maneira silenciosa e estratégica com que tudo estaria acontecendo, longe dos holofotes, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado. Pessoas próximas ao clube falam em reuniões discretas, sondagens indiretas e um interesse que teria surgido de forma quase espontânea, alimentado por números, potencial de mercado e paixão pelo futebol raiz. O Remo, com sua torcida fervorosa e tradição histórica, aparece nesse cenário como uma joia ainda pouco explorada fora do eixo mais óbvio do futebol nacional. A narrativa que se constrói é a de um movimento ousado, que mistura visão empresarial com romantismo esportivo, algo que combina com o perfil de Ronaldo nos últimos anos. Não há confirmações oficiais, apenas sinais, cochichos e aquele clima de suspense que faz o torcedor imaginar um futuro completamente diferente, repleto de investimentos, profissionalização e ambições renovadas, tudo embalado pela possibilidade de um ídolo global assumir o comando dos bastidores. Nos corredores do Baenão, o clima seria de curiosidade e expectativa contida, porque quando um nome do tamanho de Ronaldo surge associado a qualquer clube, automaticamente o patamar da conversa muda. A especulação aponta que o interesse não seria recente, mas fruto de uma observação prolongada sobre o crescimento do modelo de SAF no Brasil e sobre como clubes tradicionais, com torcida apaixonada e identidade regional forte, podem se transformar em marcas nacionais e até internacionais. O Remo se encaixaria perfeitamente nesse perfil, segundo essa linha de pensamento, oferecendo uma combinação rara de história, potencial de engajamento e um mercado ainda pouco saturado. Quem acompanha de perto garante que não se trata apenas de dinheiro, mas de projeto, de visão de longo prazo, de algo que ultrapassa a simples compra de ações. O rumor fala em reestruturação profunda, investimento em base, modernização de processos e uma mudança cultural que poderia colocar o clube em outro patamar competitivo. Tudo isso, claro, ainda no campo da especulação, mas o suficiente para acender debates acalorados entre torcedores, jornalistas e influenciadores. A simples possibilidade já mexe com o imaginário coletivo, porque carrega a promessa de um salto gigantesco, daqueles que mudam a história de um clube de forma definitiva. O mais curioso nessa história é como o silêncio tem sido uma constante, alimentando ainda mais as teorias e interpretações. Ronaldo, conhecido por movimentos estratégicos e declarações calculadas, não teria dado nenhuma pista pública, o que para muitos é um sinal clássico de que algo está sendo costurado nos bastidores. Pessoas ligadas ao mercado do futebol comentam que esse tipo de negociação costuma seguir um roteiro específico, começando com análises financeiras profundas, avaliações jurídicas detalhadas e conversas informais com dirigentes e conselheiros. O Remo, por sua vez, aparece como um clube que entende a necessidade de se reinventar para sobreviver em um cenário cada vez mais competitivo e empresarial. A SAF surge como uma porta aberta para essa transformação, e a entrada de um investidor com o peso simbólico de Ronaldo seria um divisor de águas. Mesmo sem nada oficial, o simples fato de o nome dele ser associado ao clube já traz visibilidade nacional, aumenta o valor da marca e muda o tom das conversas. É como se o Remo, de repente, passasse a ser visto sob uma lente diferente, mais ambiciosa e mais conectada com o futuro do futebol. Há quem diga que o interesse de Ronaldo estaria ligado também a uma identificação pessoal com projetos desafiadores, aqueles que exigem mais do que investimento financeiro e pedem envolvimento, paciência e capacidade de lidar com pressão. O Remo, com sua história de altos e baixos, representaria exatamente esse tipo de desafio, oferecendo a chance de construir algo sólido a partir de uma base apaixonada. A especulação sugere que a negociação teria cifras impressionantes, dignas de manchetes, mas o foco estaria menos no valor em si e mais na estrutura do acordo, nos compromissos assumidos e nas metas estabelecidas. O modelo de SAF permitiria uma gestão mais profissional, afastando antigas práticas e trazendo uma mentalidade corporativa para o dia a dia do clube. Para o torcedor, isso soa como esperança, mas também como medo, porque toda mudança radical carrega riscos.
Ainda assim, o nome de Ronaldo funciona como um selo de confiança, alguém que já viveu o futebol em seu nível máximo e entende as engrenagens do esporte moderno. Essa combinação de expectativa e cautela é o combustível perfeito para que o rumor continue crescendo. Nos programas esportivos e nos canais digitais, o assunto virou pauta constante, sempre tratado com aquele tom de mistério que prende a atenção do público. Analistas debatem se o Remo seria mesmo o próximo passo lógico para Ronaldo no cenário das SAFs, enquanto torcedores se dividem entre empolgação e desconfiança. Alguns enxergam a possibilidade como uma chance única de romper barreiras históricas, enquanto outros temem a perda de identidade e autonomia. O rumor ganha força justamente por não ter desmentidos contundentes, apenas respostas evasivas e olhares atentos. Esse tipo de situação costuma inflamar a imaginação coletiva, criando narrativas paralelas, projeções de elenco, sonhos de infraestrutura e visões de um futuro mais estável. Mesmo sem confirmações, a especulação já cumpre um papel importante ao colocar o Remo no centro das atenções, algo que por si só já tem valor estratégico. É como se o clube estivesse sendo observado por um novo prisma, mais moderno e mais ambicioso, impulsionado pela simples possibilidade de uma negociação que pode mudar tudo. No fim das contas, o que se percebe é que esse rumor não se sustenta apenas no nome de Ronaldo, mas em um contexto maior de transformação do futebol brasileiro. A SAF deixou de ser uma ideia distante e se tornou uma realidade concreta, atraindo investidores, ex-jogadores e empresários que enxergam no esporte uma combinação de paixão e negócio. O Remo surge como um exemplo de clube tradicional que pode se beneficiar desse movimento, e a associação com um ícone mundial só amplifica essa narrativa. Mesmo que nada se concretize, a especulação já revelou desejos, fragilidades e ambições que estavam latentes. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com atenção, sabendo que no futebol as histórias mais improváveis às vezes se tornam realidade. Enquanto não há anúncios, o rumor segue vivo, alimentado por conversas de bastidor, análises apaixonadas e aquele sentimento de que algo grande pode estar sendo preparado longe dos microfones. Quando a conversa avança um pouco mais fundo, surgem detalhes ainda mais intrigantes sobre como essa possível negociação poderia se desenrolar, sempre no campo da especulação, claro. Fala-se que o interesse de Ronaldo não seria apenas esportivo, mas também estratégico do ponto de vista de marca e expansão de influência. O Remo, com sua torcida massiva e engajada, representaria um ativo valioso em termos de alcance e fidelidade, algo que poucos clubes conseguem oferecer de forma tão intensa. A ideia de transformar esse engajamento em um projeto sustentável, moderno e competitivo seduz qualquer investidor atento ao futebol contemporâneo. O rumor aponta que haveria um plano de longo prazo, com metas bem definidas e uma transição gradual para um modelo de gestão mais profissionalizado. Nada de revoluções abruptas, mas mudanças estruturais pensadas para durar. Essa abordagem combinaria com o perfil público de Ronaldo, que costuma falar sobre paciência, aprendizado e construção sólida quando se envolve em projetos fora das quatro linhas. Para o torcedor, essa narrativa soa quase como um roteiro de filme, em que o herói retorna ao futebol para resgatar um gigante adormecido. Outro ponto que alimenta a especulação é a percepção de que o mercado do futebol brasileiro ainda oferece oportunidades únicas para investidores com visão global. O Remo, localizado em uma região historicamente menos explorada pelo grande capital esportivo, poderia se tornar um símbolo dessa nova fronteira. A entrada de Ronaldo nesse contexto seria vista como um sinal forte de que o futebol não se resume mais aos centros tradicionais. O rumor sugere que essa possível compra teria um impacto que vai além do clube, influenciando a forma como outros investidores enxergam equipes com grande apelo popular, mas menor exposição midiática. A simples associação do nome de Ronaldo ao Remo já provoca esse efeito, gerando debates sobre descentralização, democratização de investimentos e novas narrativas no esporte. Tudo isso ainda sem qualquer confirmação, mas suficiente para mostrar como uma especulação bem fundamentada pode mudar o tom da conversa em torno de um clube. É como se o Remo passasse a ser visto como um laboratório de ideias e possibilidades, algo extremamente atraente para quem pensa o futebol como negócio e paixão. Há também quem diga que o interesse de Ronaldo poderia estar ligado a um desejo de deixar um legado diferente, menos óbvio do que investir em clubes já consolidados.
O desafio de pegar um projeto com potencial bruto e lapidá-lo ao longo do tempo seria um atrativo especial. O Remo, com sua história rica e sua base de torcedores apaixonados, oferece exatamente esse tipo de cenário. A especulação fala em um envolvimento mais próximo, com presença em decisões estratégicas e uma preocupação genuína com a identidade do clube. Esse detalhe é fundamental para acalmar parte da torcida, que teme uma descaracterização completa em nome do lucro. A narrativa que se constrói é a de um equilíbrio entre modernização e respeito à tradição, algo difícil de alcançar, mas não impossível. Mesmo sem nada oficial, o rumor já provoca reflexões profundas sobre o que o clube quer ser no futuro e sobre quais caminhos está disposto a trilhar para chegar lá. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores, a conversa ganha contornos quase conspiratórios, com relatos de encontros discretos, análises silenciosas e uma cautela extrema para evitar vazamentos. Esse clima de segredo só reforça a sensação de que algo importante pode estar sendo discutido. Ronaldo, acostumado a lidar com pressão mediática desde muito jovem, saberia exatamente como conduzir uma negociação desse porte sem gerar expectativas irreais antes da hora. O Remo, por sua vez, teria motivos de sobra para agir com prudência, avaliando cada detalhe antes de qualquer passo definitivo. A especulação aponta que a estrutura jurídica da SAF permitiria um acordo flexível, adaptado às necessidades de ambas as partes, o que tornaria o negócio ainda mais atraente. Para quem observa de fora, tudo isso parece um grande jogo de xadrez, em que cada movimento é pensado com antecedência. Enquanto isso, o torcedor acompanha cada rumor, cada pista, tentando decifrar sinais e imaginar como seria um futuro com investimentos robustos e gestão profissional. A repercussão desse rumor nas redes sociais mostra como o futebol é movido por narrativas e emoções. Bastou o nome de Ronaldo ser associado ao Remo para que surgissem montagens, debates, análises e sonhos compartilhados. Esse engajamento espontâneo é um indicador poderoso do valor simbólico envolvido na especulação. Mesmo sem anúncios, o assunto se mantém vivo porque toca em desejos profundos de transformação e reconhecimento. O Remo, muitas vezes visto como um gigante regional, passa a ser imaginado como um projeto de alcance nacional, talvez até internacional. Essa mudança de percepção é significativa e mostra como o futebol moderno se constrói tanto dentro quanto fora de campo. O rumor, nesse sentido, já cumpre um papel de marketing involuntário, ampliando a visibilidade do clube e atraindo olhares curiosos. Para Ronaldo, essa reação popular poderia ser mais um sinal de que o projeto, se existir, teria uma base sólida de apoio emocional. No encerramento dessa história especulativa, fica a sensação de que estamos diante de um daqueles momentos em que o futebol brasileiro parece estar à beira de uma nova virada. A possível negociação envolvendo Ronaldo e a SAF do Remo simboliza muito mais do que uma simples transação financeira. Ela representa a interseção entre tradição e modernidade, entre paixão e negócio, entre sonho e estratégia. Mesmo que tudo permaneça no campo dos rumores, a discussão já abriu portas para reflexões importantes sobre o futuro dos clubes, o papel dos investidores e a importância de projetos bem estruturados. O torcedor, sempre o personagem central dessa narrativa, segue atento, equilibrando esperança e cautela. No futebol, as maiores histórias muitas vezes começam assim, com cochichos, especulações e aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Até que a realidade se imponha, o rumor continua vivo, alimentando conversas, sonhos e a imaginação de quem acredita que o inesperado ainda tem espaço no esporte mais apaixonante do mundo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.